Muito boa tarde. Vamos então recomeçar os trabalhos. Espero que venham cheios de energias. As cadeiras são muito confortáveis, o que é sempre perigoso para depois do almoço e para uma sessão da tarde, mas vamos tentar animar a sessão tal como foi de manhã. Penso que a parte final foi excelente, de tal forma que ficámos já aqui todos empolgados para ouvir agora os participantes da tarde, que é, no fundo, o grande objetivo, conhecermos e partilharmos aqui esses projetos. E, portanto, vamos começar aqui pelas zonas do Alentejo, Lisboa e Val do Tejo e Centro. O documentário Indisciplina e Autoridade. Há aqui uma grande equipa, como podem ver, e apesar de serem muitos, o palco também é grande. Eu vou chamar os docentes do agrupamento de escolas Gabriel Pereira, Hilda Ambrósio, Manuel Dias, de número 2 de Elvas, Helena Melo e Ana Balaqueiras, de Cuba, Florinda Almeida, e depois os alunos também da Escola de Cuba, Catarina Vargens e a Maria São Pedro, para virem todos. Há aqui um projeto que é integrado, é muita gente, mas só alguns é que vão falar e, portanto, agora vocês entendam-se aqui, sendo que não é 15 minutos para cada um e depois, quando não começarem a ver nervosos, já sabem que já ficam. Mas o palco é vosso, passem para este lado para participar, venham aqueles que... E coloca-se, portanto, partilha. Passamos todos para aquele lado. Fiquem aqui, sim, exatamente. Não precisam de ficarem envergonhados. Agora, ainda falta, eu vejo, não está aí toda a gente, não é? Não, está uma colega nossa que está no final do café. Aí está a beber café. Agora depende de saber qual é a ordem. Precisava do shot. Não, eu estou Como é que vocês estão orientadas, portanto... Pronto. Então passem para aquele lado. Mantenham-se aqui deste lado, não aqui, que estão escondidos. E agora, pela ordem que estão definidas, vão... Pronto. O tempo é vosso. Muito bem. Pronto, em primeiro lugar, nós estávamos com dúvidas em relação à questão do documentário, porque aparece documentário e nós não sabíamos se ia passar o documentário ou não. Portanto, não, parece que não. Vamos só falar sobre isso. Pronto, o nosso projeto tem em comum o facto de nós termos sido jornalistas. Não foram os alunos é que foram os entrevistados, porque ao longo da formação e principalmente numa sessão surgiu a questão do que fazer. O que é que nós íamos fazer como trabalho, para mostrar que nós na realidade estávamos ali a trabalhar, apesar de uma forma muito descontraída, divertida, informal, e foi muito agradável essa situação, a partilha entre professores e jornalistas. Mas tínhamos que fazer alguma coisa, então colocámos-nos na pele de jornalistas. Todos nós, professores, colocámos-nos na pele de jornalistas. Nós do agrupamento de escolas Gabriel Pereira, como temos a possibilidade de entrevistar alunos de PFOL, para alguns de vocês, PFOL é uma coisa desconhecida, é uma sigla, uma abreviatura estranha, então PFOL é Português para Falantes de Outras Línguas. O agrupamento de escolas Gabriel Pereira é um agrupamento muito grande, e eu sei porque sou coordenadora de projetos e de projetos de todo o agrupamento. Temos essa riqueza, é uma riqueza do agrupamento, que é ter alunos a estudar à noite português, e eles são de nacionalidades diferentes, têm culturas diferentes. Então o tema que surgiu numa dessas sessões da nossa formação foi o que ali estava, que era a autoridade e a indisciplina ou disciplina. O meu colega Manuel Dias, que é o docente, havia dois docentes a ensinar a esses alunos, mas em níveis diferentes, ele partilhou experiências que ele...
Pensámos, por que não entrevistar esses alunos, e os outros agrupamentos pensaram também a entrevistar alunos, funcionários, docentes, e para termos uma visão mais alargada do que era então este tema, não é? Percebemos também que professores e jornalistas acabam por ser curiosos, querer descobrir mais, querer saber mais, não é? Foi muito interessante essa experiência. Isto assim em termos resumidos. Os alunos, se calhar passo aqui a palavra ao meu colega, porque apesar de ele não ser aluno, mas tem a visão dos alunos, como é que foi enriquecedor para os alunos, não é? E as experiências que ele também tem tido com alunos. Manel. Ok, obrigado. Bom, a minha experiência foi... Isto é capaz de... Talvez assim. Não. Foi interessante até porque, no meu caso, eu jogava aqui com duas perspectivas. Eu tinha um interesse interesseiro nesta ação, porque eu sou o editor e responsável do jornal Pasquim da Secundária Gabriel Pereira, aliás, do agrupamento todo, porque o jornal envolve toda a gente que queira escrever para o jornal. E, portanto, envolve todos os alunos, professores, inclusivamente a senhora da reprografia, que faz parte também da equipa do jornal. Portanto, tinha esse interesse. De vez em quando, como o Paulo está em Beja e os e-mails chegam mais rápido lá, eu mandava-lhe as provas dos números antes deles serem impressos, e aproveitei bastante dessa experiência, das indicações que ia recebendo sobre como fazer uma primeira página. Eu tinha uma noção um bocadinho errada, não sei se seria errada, mas era um bocadinho diferente de como fazer uma primeira página de um jornal, torná-lo mais apelativo e até mais poderoso, não é? Bom, portanto, tinha esse interesse e, por outro lado, esta ideia de fazermos este documentário surgiu um pouco de uma situação que ocorreu com uma aluna minha, que me diz um dia, uma aluna do Senegal, porque os alunos estavam a falar ao mesmo tempo e ela diz-me: professor, no Senegal nós levávamos chibatadas por isto. E eu, mas chibatadas como... Olha, se falássemos por cima do professor, imediatamente o professor agarrava-nos no braço, punha-nos contra a secretária dele e puxava do chicote de nos dar chibatadas. Eu disse: mas isso era mesmo assim? Sim, e quando era pior, íamos lá para fora para a cadeira, que é um eufemismo para ficar de joelhos ao sol, de braços abertos durante cerca de 1 hora. E nós não achamos que isto não acontece, não é? Pronto. E, de repente, lembro-me que foi um pouco a partir daqui que o Paulo depois nos sugeriu que nós fizéssemos uma série de entrevistas, já que eu tenho alunos de 21 nacionalidades na mesma sala de aula, e entrevistar alguns e perceber o que é que cada um desses alunos entende por disciplina, por regras de sala de aula, como é que é no seu país. E foi muito interessante perceber que nós achamos que funcionamos todos da mesma forma e não funcionamos de maneira alguma da mesma forma, nem aquilo que é aceitável muitas vezes para um europeu, depois não é visto da mesma forma para uma pessoa de outra cultura, não é? E, portanto, digamos, o nosso projeto, da nossa escola, nasceu um bocadinho daí, mas não queria alongar mais porque somos muitos. Vou passar aqui à colega. Não sei se me faltou alguma coisa. Não, só falta depois a última parte, não é? De falar de... Conclusão. Sim. Não, mas continua. Pronto, então boa tarde. Eu chamo-me Helena Mel, como já tiveram a oportunidade de ler ali na folha que estava. Portanto, eu fiz parte deste projeto, deste trabalho colaborativo, mas como já foi referido, como é que foi o processo também de construção deste trabalho colaborativo, eu gostava também de dizer como é que foi o meu percurso e o que é que eu tenho feito na escola até chegar, portanto, o antes da formação, o durante e o depois, aquilo que se espera após a formação. Então, eu sou professora
professora bibliotecária, sempre gostei muito destas questões, de envolver os alunos naquilo que é a comunicação, porque eu acho que é uma coisa que falta, e eu noto por mim, sempre que é pedida que eu faça uma comunicação, aquele nervoso que acompanha sempre, e eu associo isto ao facto de nós, pronto, enquanto alunos, não termos tido a oportunidade de desenvolver estas capacidades, de expor as nossas ideias, de apresentar também tudo aquilo que muitas vezes era a parte da aprendizagem, era muito o ensino expositivo, do ouvir, ficar sentado e não ver a oportunidade para nós partilharmos aquilo que temos aprendido. Se bem que, portanto, devido às funções que tenho, sempre procurei desenvolver com os alunos e rentabilizar aquilo que eram os trabalhos que desenvolviam em cada uma da sala de aula. Comecei, e eu sou professora do primeiro ciclo, minha formação de base é professora do primeiro ciclo, comecei por ser professora bibliotecária portanto, num agrupamento em que só tinha a meu cargo os professores de primeiro ciclo, os alunos de primeiro ciclo. Neste momento não é assim, tenho a meu cargo todos os alunos e trabalho com todos os alunos do agrupamento, do pré-escolar ao 9º ano. E comecei por fazer com eles, aproveitando tudo aquilo que era o trabalho de sala de aula, aquilo que eu chamei as newsletters temáticas, com a temática do mês, que depois eu apresentava aos alunos e via neles o entusiasmo por valorizar o trabalho que era feito. Não era um trabalho para fazer, para apresentar ao professor, mas que era partilhado na comunidade. Depois tivemos outra experiência, que é a Rádio Escola, que no primeiro ciclo é tão simples como pronto, a começarem por pôr música, arranjar coreografias, a fazer algumas entrevistas, pequenas entrevistas. Pronto, é ali o começar já a querer participar na comunicação e que depois dá continuidade com a Rádio Escola no segundo e terceiro ciclo, em que as coisas já são mais elaboradas. Quando chegamos à formação, eu fiquei muito contente porque pensei, bem, além de a direção também perceber que era importante o trabalho que se estava a desenvolver, era uma forma de eu colher mais alguma informação e de envolver professores e passar algum conhecimento para que este trabalho fosse mais consistente e se conseguisse desenvolver mais algum trabalho neste âmbito. Portanto, a formação, como disse, aportou-me conhecimentos, trocámos experiências e consegui ali colher muito daquilo que foi a prática para depois aplicar na minha atividade. Agora, o futuro. O que eu acho é que, pronto, estamos numa altura em que é muito importante apostar nestes projetos, porque com a flexibilidade curricular temos agora a hipótese de os implementar, que os colegas que trabalham connosco se envolverem mais. Agora precisamos é que este trabalho seja acompanhado, porque a parte pedagógica e há muitas coisas que nós conseguimos fazer com os conhecimentos que temos, mas há muitas questões técnicas que precisamos desse apoio que nos poderão dar aquilo que são os profissionais da comunicação. Esta é a minha experiência, é aquilo que no dia-a-dia eu tento, portanto, levar até junto dos alunos, com os professores que todos os anos mudam, todos os anos têm que motivar para levar este projeto por diante, que já tem alguns anos e que se chama Repórteres SL, Repórteres de Santa Luzia, porque o nosso agrupamento é conhecido, portanto, tem como nome agrupamento número 2, mas é conhecido como agrupamento de Santa Luzia. Portanto, e é um trabalho que tem vindo a dar frutos, portanto, uns anos dá mais frutos do que outros, conforme a equipa que temos, mas já tenho um grupo de alunos que colabora com a Rádio Escola desde o 4º ano e neste momento eles estão no 8º e tenho verificado que as capacidades que eles têm desenvolvido são significativas e que têm muito entusiasmo naquilo que fazem, porque vêm nas aprendizagens, portanto, aquela intencionalidade e a aplicação daquilo que é a parte teórica que têm na cada uma das disciplinas, nomeadamente no português. Era isso que queria partilhar convosco. Obrigada. Ora bem, eu sou Florinda Almeida, do Agrupamento de Escolas de Cuba, também sou professora bibliotecária e quando preparámos aqui a nossa apresentação, não me apercebi que íamos estar num painel com as outras escolas que fizeram também a formação connosco e já foi apresentado o contexto, portanto, boa, vamos ultrapassar essa parte e eu vou fazer tal como tinha preparado com as minhas alunas, porque possivelmente vamos repetir aqui algumas questões, mas como isto também foi uma aprendizagem para elas, eu acho que vamos fazer tal como está e vou seguir aqui o texto, porque elas depois vão me apoiar e como nós prepararmos isto desta forma, acho que ficava mal se não o fizéssemos assim, não é? E vamos tentar que isto corra tudo bem. Ora bem,
falei imenso sem olhar para o papel, ótimo, porque eu achava que o simples boa tarde a todos os presentes ia ser muito difícil, porque eu fiquei logo completamente esmagada por esta audiência e pela qualidade de trabalhos que vi até aqui. E posso-vos dizer que até o simples cumprimento se tornou difícil. Eu sei que mais fácil seria cumprimentar via as redes sociais, sabem? Quando nós estamos por trás cá do telemóvel e dizemos como fazem os Instagrammers, que eu gramo, é verdade. Olá pessoas, ou olá pessoas lindas e maravilhosas. Porque, em algum espaço ou tempo, nós perdemos o habitual cumprimento dos senhores telespectadores, caros ouvintes ou caríssimos leitores. E depois tínhamos aqui as questões da igualdade de género que a cidadania e desenvolvimento iriam logo questionar, como vocês sabem, não é? Eu sei que isto pode começar a parecer um espetáculo de stand-up comedy, não é, e eu vou já parar aqui, porque sei que aí no público alguém já se pergunta o que é que isto tem a ver com a literacia dos média. Efetivamente tem, não é? Tem a ver com os tempos, tem a ver com a velocidade da mudança. Ainda ontem a comunicação era unidirecional, ainda ontem começava a ser interativa, apesar de um pouco assíncrona. Lembram-se do tempo em que eu pelo menos criança, enviava para os jornais os meus desenhos de férias e ficava a ver se eles eram publicados. Lembram-se? A interação era feita a esse nível. Pois é, só que ela hoje passou a fazer-se em tempo real e nada disso é já extraordinário, porque hoje fazemos muito mais. Hoje o telespectador, o ouvinte, o leitor passaram a estar do outro lado do espelho e deixaram de ser apenas consumidores de informação e passaram a ser também eles os produtores de conteúdos. E aqui, ai Jesus, dirão. Porque sim, isso convoca alguns riscos. E é aí tão importante o papel do professor bibliotecário e por aí, não é? Porque perante a avalanche diária dos conteúdos informativos que os médias oferecem, que nos oferecem a nós, que oferecem aos nossos alunos, perante a concorrência dos youtubers, instagrammers, facebookers, bloggers e afins, sem demérito para nenhum deles, claro, porque há muitas coisas boas, como nós sabemos, mas muitos deles usam toda e qualquer estratégia para conseguir seguidores e torna-se cada vez mais difícil para os nossos alunos conseguirem destrinçar onde é que está a verdade informativa, credível, fiável. E pergunto agora eu também como é que os alunos se movem neste speed informativo sem qualquer filtro. Porque ler criticamente os média pressupõe várias coisas. Uma delas é que eles saibam ler bem e tenham a capacidade de interpretar, mas também têm que ter a capacidade de reconhecer e de valorizar aquilo que nos média contribui para o seu alargamento de horizontes, para o conhecimento do que se passa verdadeiramente no mundo, para o acolhimento da diversidade de valores e de crenças, porque nós hoje temos na nossa escola um mundo em cada sala de aula, não é? Eu também não tenho 21 nacionalidades, mas tenho salas de aula com pelo menos 5 ou 6. Isto é o agrupamento de escolas de Cuba, que só tem 470 alunos, portanto, cada turma não tem assim tantos, mas temos muitos também. Ora bem, envolve também a aquisição de processos de autodefesa face a riscos e a ameaças, incluindo estes que nós sabemos que advêm dos média, que advêm das redes sociais. Ok, a partir da proposta de formação que já foi aqui enquadrada e que eles já disseram tudo, portanto vamos limpar esta parte, ficou a questão como é que vamos desenvolver as competências necessárias para a literacia dos média na nossa escola. A resposta foi então a realização da atividade que envolvesse os representantes da comunidade escolar com os seguintes objetivos: recolher os depoimentos dos representantes da comunidade educativa do agrupamento sobre a indisciplina em contexto escolar, percepcionar a imagem do professor na sociedade atual, refletir sobre os resultados obtidos e possíveis cenários de mudança, porque isso há de ser depois um trabalho que vamos continuar nos próximos anos letivos e não só no próximo, realizar um filme sobre os testemunhos obtidos, que foi aquele que ficou na tal reportagem no documentário que nós acabámos por não ver aqui, e partilhar também os resultados obtidos. Esta dos resultados obtidos nós ainda não os temos
tal como serão no futuro, não é? Temos só algumas considerações. Ora bem, para isto, o importante seria colocar os alunos a aprender. Como? No centro da ação. Elas é que fizeram agora a parte que vão apresentar do texto e vão falar sobre estas aprendizagens. Vou dar a voz agora à Catarina Vargens e à Maria São Pedro. Boa tarde a todos, chamo-me Catarina, tenho 14 anos e frequento o 9º ano na Escola Básica Fialho de Almeida e faço parte do Aicuba TV Jornal. A nível da nossa escola temos o projeto Aicuba TV e o podcast Poemando e, como tal, já tínhamos alguma experiência com os média, ainda pequena. Neste projeto realizámos várias reportagens, entrevistas e sessões de sensibilização sobre temas interessantes e debatemos-los com os nossos colegas. Um dos projetos que fizemos foi sobre indisciplina e o bullying devido a comportamentos incorretos na nossa escola. Nessas sessões tentámos imitar algumas situações em vídeo e que depois apresentámos-las aos nossos colegas no auditório da nossa escola. Aprendendo ainda que o trabalho preparatório da pesquisa de informação é importante verificar a validade e credibilidade dos dados e factos, isto é, fazer leitura crítica, pois ninguém gosta de ser enganado, não é? Boa tarde, eu sou a Maria, tenho 13 anos e frequento o 9º ano e sou jornalista no projeto Aicuba TV Jornal. Concretamente, neste trabalho, acerca das representações da comunidade educativa sobre a indisciplina em contexto escolar, os nossos colegas de 9º ano, que hoje não podem estar presentes, pois iniciaram o ano letivo noutro agrupamento. Realizaram o guião das entrevistas com a colaboração dos docentes de português e os alunos com necessidades educativas, fizeram o registro de som e imagem. Nós acompanhámos todo o projeto e o importante é que aprendemos que quando gravamos com telemóveis é necessário o uso de dois, um para captar o som e outro a imagem. Também a utilização da claquete para na edição juntarmos o som e a imagem e não haver desfazamento. E aprendemos também que é necessário respeitar normas e regras quando divulgamos os nossos trabalhos online. E finalmente, que nos trabalhos devemos colocar a fonte de informação e a respeitar os direitos de autor. A ética também se aprende. Pronto, ainda tinha mais umas coisas para dizer, mas acho que vou ficar por aqui porque somos muitos, não é? Não é? Vamos terminar? Concluímos aqui? Então, só faltava um que era ao final que dizia obrigado pela atenção. Obrigado, sim. Exato. Em relação ao agrupamento de escolas Gabriel Pereira, queria concluir que este projeto realmente, de entre outros que nós temos, é um que nos é muito caro e nós vamos continuar com ele e combinei ali com o meu colega, porque isto, como já disseram há pouco, é preciso haver professores um bocadinho doidos. Às vezes não há muitos, porque realmente os professores estão assoberbados de trabalho, mas há sempre uns loucos, uns que continuam a manter paixão por dar aulas e por enverdar por projetos piloto. E então o que nós estamos a pensar fazer para o ano, uma vez que o meu colega Manuel Dias vai ser docente da disciplina de escrita criativa e eu faço parte do grupo de teatro, o Intemporal, do agrupamento, estamos a pensar criar textos que tenham a ver com as tais fake news, criados a partir de exemplos que ele vai levar para as aulas e que eles vão depois construir fake news, e no grupo de teatro nós iremos dramatizar esses textos. Esta para já é uma primeira ideia que nós temos, portanto iremos continuar com o projeto pelo menos desta forma. Pronto, muito obrigada. Avançamos então para a Brigada de Notícias. Promete. Agrupamento de Escolas de Azeitão, a docente Carla Martins e os alunos Alexandre Rosa e Francisco Barão. Muito bem. Passa a favor. Ora, boa tarde a todos. Primeiro queríamos agradecer o convite para estarmos aqui a apresentar um bocadinho do que é o trabalho feito na nossa escola
e o trabalho que surgiu da tal ação de formação que nós frequentámos, e ainda bem que a frequentámos, porque abriu umas portas muito engraçadas no nosso agrupamento. Ora bem, então nós temos aqui um projeto que é a Brigada Caça Notícias. Portanto, surgiu porque nós temos já temos um equipamento na escola que nos permite avançar por estas algumas modalidades. Portanto, temos a rádio escolar, que funciona como em grande parte das escolas com a música e poucas coisas, porque às vezes não há tempo para criar produtos para colocar na rádio. E temos também monitores LED. Portanto, na escola nós temos um monitor na sala de alunos, temos um monitor na entrada do pavilhão principal e temos uma televisão / monitor móvel na biblioteca. Portanto, tudo isto é equipamento que poderá ser usado neste projeto. Então, pensámos, vamos pensar aqui numa coisinha para desenvolver a literacia dos média na biblioteca, com as turmas, com os colegas, com os alunos, e fazermos aqui uma coisa que sirva para motivar os alunos a saber como é que funciona o mundo do jornalismo, ainda que de uma forma muito incipiente, não é? Mas como é que funciona o mundo do jornalismo nos bastidores, como é que é criada uma notícia, uma reportagem, e como é que depois é passada à comunidade e será feita então a divulgação daquilo que se vai passando no agrupamento para a comunidade. Ora, então, pensámos criar então dois grupos de trabalho, porque, falando com os alunos, surgiu a ideia de criarmos podcasts e de criarmos videoblogs. Pronto, então a partir daí isto pareceu muito atrativo, fizemos um casting com os vários alunos que se inscreveram para participar neste projeto, e desse casting passaram a haver 6 alunos para os videoblogs e cerca de 12 para os podcasts, porque também tinha a ver com o horário em que os professores estavam disponíveis para trabalhar com os alunos, as turmas, quando é que havia disponibilidade para se juntarem todos, o que foi um bocadinho complicado. Agora, este projeto teve basicamente 2 meses para funcionar. Portanto, é um projeto muito, muito, muito piloto. Este ano vamos avançar já noutras vertentes, já mais a sério, porque, para além deles ficarem a saber como é que é construída uma notícia, ficaram também mais cientes de como é que vão depois transmitir essa notícia que eles querem que se saiba aos colegas, mas também puseram em prática já algumas ideias que foram tendo. Por exemplo, algumas palestras que aconteceram na escola, eles foram entrevistar os palestrantes, atividades que aconteceram em educação física foram entrevistar os protagonistas, e a partir daí foram divulgando aos colegas. Outra atividade também que fomos fazendo foi no dia do livro, por exemplo, andaram a entrevistar os professores para os professores dizerem qual era o seu livro favorito, não é? Pronto, e então isso também foi uma coisa muito engraçada, porque as pessoas gostaram de saber. São coisas que muitas vezes não são ditas, não é? E as pessoas perguntam, mas só assim em certas ocasiões são faladas, mas aqui foi mesmo exposto à comunidade toda. Entretanto, para além destas ideias todas, teve que haver um momento em que eles aprendessem a fazer ou a mexer em ferramentas digitais para conseguirem usar então da melhor maneira os recursos que temos. Então, eles sabem destas coisas quase mais do que nós. Portanto, isto foi uma partilha muito boa de experiências, porque cada vez que um dizia, olha, vamos usar um programa, pronto, que eles foram lembrando. Havia outro que dizia, não, mas eu conheço o outro que não. Então, em casa era a exploração, e depois mandavam mensagens uns aos outros, como é que iam começar. Portanto, isto foi tudo um grande entusiasmo no início. Portanto, nós começámos com alunos do 5º ano. Porquê? Porque foi assim o grande boom de interesse, foi junto do 5º ano. Agora, antes de passar aqui aos nossos brigadeiros, aquilo que temos já pensado para o próximo ano. Portanto, nós no próximo ano vamos continuar este projeto, sem dúvida nenhuma. Agora, na parte, por exemplo, da organização, portanto, nós vamos ter, se conseguirmos encaixar os horários de toda a gente, teremos, em princípio, 4 professores
para já trabalhar com os diferentes grupos de alunos, tanto nos podcasts como nos videoblogs. Estamos a contar com uma senhora jornalista que lá foi também à nossa escola, que esteve presente também na nossa formação e que foi à nossa escola depois para dar uma pequena formação aos nossos alunos, que é a jornalista Catarina Santos. Ela foi lá, gostou muito, eles gostaram muito e comprometeu-se depois a voltar para ter uma sessão já mais a sério, porque lá está, tivemos um mês e pouco do terceiro período praticamente. Mas já houve produtos que foram apresentados no final do ano na festa do agrupamento. Depois, para além disto, nós temos também a ideia de fazer então reuniões de redação. Então, temos um conselho de redação, vamos ter as coisas mais formais, em que vamos discutir o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, qual vai ser o produto final e o que é que os alunos irão aprender com isso. E depois, a preocupação dos nossos brigadeiros é também mostrar aos outros e chamar os outros para verem como é que as coisas funcionam nos bastidores. Portanto, se eles colocam uma entrevista a alguém, uma pessoa que lá foi, mas como é que aquilo foi feito? O que é que teve que se fazer? Quais foram os passos que se tiveram que dar para que esse produto fosse conseguido? Portanto, isto é uma questão que também vamos tentar avançar em termos de turmas, para chamar um bocadinho também a consciência de que o trabalho de jornalista dá o seu trabalho antes de chegar ao produto final. Obviamente que não é só chegar com o telemóvel e filmar. Pronto. Outra coisa que vamos fazer também temos a intenção de enveredar também para o terceiro ciclo, conseguir incluir o terceiro ciclo neste projeto, mas aí numa vertente diferente, continuando a mesma com os podcasts, com os videoblogs, sim senhor. Esqueci-me de dizer que todo este trabalho é sempre divulgado numa newsletter que o agrupamento tem, que se chama 7 Partilhas. Portanto, aquilo que vai sendo conseguido para a apresentação ao público é depois colocado em formato de escrita para passar para os encarregados de educação, para a comunidade, através do site da biblioteca e do agrupamento. Ora, como eu estava a dizer, portanto, para o terceiro ciclo estamos a pensar em enveredar por um assunto mais sério, que será então as fake news. Portanto, essa parte é muito importante. Estamos a pensar em envolver turmas a partir, talvez, do 8º ano, mas se houver voluntários do 7º ou do 9º, muito bem, serão bem-vindos, claro, para nós conseguirmos depois enveredar por essa parte também, porque é muito importante perceber como é que se consegue distinguir um facto de uma opinião, uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Isso também está no nosso horizonte enveredar por aí. Agora, este trabalho desta questão de alargar ao terceiro ciclo e mesmo até continuar com o segundo, poderá ser, e agora está tudo ainda no início do ano letivo, estamos a organizar ainda os trabalhos com as turmas, porque temos a flexibilidade curricular, não é? E isso dá-nos alguma margem para conseguir trabalhar em trabalhos de projeto. Nós, no nosso agrupamento, temos a Oficina do Saber, e a Oficina do Saber, portanto, tem associado a si os projetos que são organizados em conselho de turma, ouvindo os alunos e trabalhando com as diversas estruturas da turma e até da comunidade local. Portanto, será talvez o sítio mais indicado para começar o incentivo a este trabalho sobre fake news e sobre o avanço do nosso projeto também, alargando a outro círculo de ensino. Agora passava a palavra aos nossos brigadeiros. Vai falar primeiro o Alexandre, que vai apresentar-se, e depois o Francisco. Olá, eu sou o Alexandre e hoje vamos falar sobre a importância do nosso projeto Brigada Casa Notícias, como já sabem. Então, nós criámos este projeto para mostrar para as pessoas e para os alunos da nossa escola a importância da informação, também para os motivar a irem para profissões ligadas com esta área, o jornalismo. Obviamente, também para podermos dar uso à rádio escolar, para, por exemplo, divulgarmos projetos ou notícias que estejam a decorrer na escola, ou simplesmente para usarmos como hobby para os alunos participantes no projeto. Agora vou deixar o meu amigo Francisco falar. Obrigado, já agora. Boa tarde, primeiro de tudo, boa tarde. Como já perceberam, logicamente eu sou Francisco e vim falar como é a importância deste projeto para os alunos. Ajuda-nos a trabalhar
com ferramentas da área da tecnologia para fazer logotipos, edição de áudio e de vídeo, genéricos. Mais. Obrigado. Está melhor? Melhor? Obrigado. Continua, está ótimo. E também nos ajuda a criar o espírito de grupo, que pode ser utilizado, aliás, tem de ser utilizado neste trabalho, e também com as turmas, com a turma dos participantes. Também nos ajuda a fazer trabalhos para outras disciplinas. Pronto, como por exemplo, se eu quiser fazer um PowerPoint de fundo, posso pôr uma vozinha por baixo, algo simples. E também nos ajuda especialmente a trabalhar a imaginação e a nos divertirmos. E é isso. Pronto. E está tudo dito. Muito obrigada. Deixa de estar, venham cá já agora, pá, que vocês estão com a pedalada toda. Vocês estão com a pedalada toda. E o próximo projeto é este. E as próximas pessoas são estas. Está bem? Então agora vais apresentar aqui quem é o projeto e tu vais chamar os docentes, está bem? Não pode ser ao contrário, eu percebo mais Está bem? Então anda cá. Tu lês esta coisa Tu aqui. vais apresentar, vais chamar aqui o projeto e ele vai chamar os professores, está bem? Olha, a seguir. Eu nem sei como é que se diz isto. Pois é. Treina lá a ver. AEC ou algo assim. A seguir, assim, a seguir o projeto. A seguir o projeto AEC ou algo assim. Criação de uma página na ferramenta de Instagram. Docentes do AED. Ok. Docentes da AED da Caparica, Ana Mercedes Pescada, e os alunos Maria Botelho e Mariana Rocha. Depois destes comunicadores, nós vamos ter alguma dificuldade em prender a vossa atenção, mas vamos tentar. Começa bem. Está aqui bem. Olá, o meu nome é Mariana, esta é a Maria e esta é a professora Ana Mercedes. Faltam aqui a professora Laura Carvalho e o professor Álvaro Oliveira, que estão ali ao fundo, e nós estamos aqui em nome do AEC ou algo assim. AEC, porque somos o agrupamento de escolas da Caparica, e ou algo assim porque cabe tudo um pouco no nosso projeto. Cabe o nosso agrupamento, o que se passa lá, as pessoas, a nossa vida diária na escola e também o que se passa lá longe, como nós temos um hashtag. Ou seja, noutros países, nas nossas ruas, na nossa cidade e também no nosso próprio país. O nosso projeto nasceu de dois constrangimentos. Por um lado, a falta de tempo dos docentes. Nós não éramos professores bibliotecários. Na altura, a professora bibliotecária não estava disponível para o projeto e nós, 3 professores de português, acabámos por ser arrastados para este projeto porque gostávamos do tema. Portanto, um dos constrangimentos era não tínhamos uma turma com quem trabalhar, porque éramos 3 professores que estavam dispersos no projeto. E não tínhamos também recursos. Nós somos uma escola TAPE, não temos recursos, nomeadamente ao nível dos mídias, não temos nada, mas os nossos constrangimentos acabaram por ser as nossas forças, achamos nós. Porque tínhamos aquilo, não sei se vocês repararam, foi propositado, nós chegámos aqui com um telemóvel na mão. Elas, porque já respiram telemóvel, não é? Esta é a geração que respira com o telemóvel na mão. Eu, porque sendo professora, vocês sabem como é, temos que nos adaptar ao correr dos tempos, senão ficamos a falar para as paredes. Portanto, tínhamos telemóvel, tínhamos alunos, tínhamos um projeto e tínhamos uma vontade imensa de construir um projeto de literacia. Portanto, vamos contar-vos aqui e fazer um breve relato de como é que isto começou. Portanto, começámos por auscultar em cada uma das nossas turmas quais eram os alunos que potencialmente estariam interessados em trabalhar com uma página de Instagram.
Chegámos a 23 alunos distribuídos por 2 escolas do agrupamento, terceiro ciclo e secundário. Tínhamos uma aluna de 7º ano, 6 de 8º, 14 de 9º e 2 do curso profissional. Tivemos que fazer uma reunião com todos os alunos para explicar o projeto e para dizer o que é que pretendíamos com ele. Nessa reunião foi escolhido o nome da página, AEC ou algo assim. Foram escolhidos os enfoques da página, que no fundo foram os hashtags, que eram AEC sobre nós, AEC sobre nós aqui ao lado, que eram as ruas onde morávamos, onde todos eles moram, não é? E AEC sobre eles lá longe, que eram as notícias nacionais e no mundo. Escolhemos também se a nossa página seria pública, se teria um perfil público ou fechado. Os professores estavam com muito medo por causa da proteção de dados, não é? E queríamos uma página em circuito fechado, só para nós. Mas eles não, eles queriam visibilidade, queriam likes, não é? Pronto. Nós achámos que talvez até tivesse piada, porque isso acabava por exigir deles uma maior responsabilidade. Ou seja, se eu estou visível para toda a gente, eu tenho que ter cuidado com aquilo que vou publicar. Portanto, os professores aceitaram essa sugestão. Mais tarde acabámos por ter, no decorrer do trabalho, acrescentámos uma outra hashtag que foi AEC, portanto AEC do Agrupamento de Escolas da Caparica, AEC os nossos Picasso, que eram os trabalhos que eles realizavam nas aulas de educação visual e todos os trabalhos artísticos. Decidimos também a foto de perfil, qual era a equipa que abriria a página e, entretanto, recebemos na escola a presença do fotojornalista Marcos Borga, que veio falar com os alunos sobre o direito de imagem, a narratologia de uma imagem, ou seja, é possível construir com uma fotografia, contar coisas, portanto, eles terem consciência do que era possível fazer com as fotografias e os limites do direito de imagem, portanto, eles tinham que ter isso bem ciente. A par disto, o projeto foi, entretanto, aprovado em Conselho Pedagógico, portanto, fez parte do Plano Anual de Atividades e foi aprovado em Conselho Pedagógico. A página foi aberta, então, a 20 de março de 2019, pela Mariana e por uma outra colega, e ela diz-vos como é que fez isso. Nós fizemos tudo o que tínhamos decidido na primeira reunião, portanto, escrevemos a bio, que tivemos que encurtar, porque o número de palavras não era permitido ser muito grande, e passámos a password aos primeiros administradores, que tínhamos também decidido nessa primeira reunião, e depois passámos para a outra semana. Entretanto, nessa primeira semana as coisas não correram muito bem, porque os administradores não fizeram bem o trabalho deles, não procuraram as entrevistas, não procuraram escrever os textos corretos e as horas que deviam de ser publicados, pronto, porque há horas para ter mais likes e eles não viram bem isso. E então passámos aos segundos administradores, que era... Deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, porque a nossa ideia era dar esta responsabilidade quinzenalmente a 2 pares, portanto, a um par de alunos. Só que, entretanto, depois, o que é que acontece? Chegamos, quando passa para o outro administrador, para a outra editora... Tínhamos que mudar a palavra passe, não é? Pronto, mas mudámos e depois mudámos, tivemos mais editores-chefes? Não. Não tivemos mais. Chegámos à conclusão que a Maria e a outra colega chegaram eles à conclusão que eles estavam a fazer um ótimo trabalho, portanto, eles próprios decidiram que não iam mudar de editor, portanto, o editor-chefe ia manter-se durante mais tempo. Pronto. Acabaste? Eu já estou dizer, aqui. Pois já disse o que eu ia dizer, que era que elas ficaram até ao final do ano letivo porque fizeram o trabalho delas muito bem, era a Maria e a Maria Ferraz também. Pronto. Ora, nós professores estávamos um bocado assim como muleta do projeto, porque isto já estava a circular sem nós. Pronto. Nós fomos contactando com todos os alunos através do e-mail, porque nós não se esqueçam que nós não tínhamos qualquer hora para nos encontrar com os alunos. Portanto, eu tinha alunos na minha turma, o outro colega tinha na turma dele, o outro tinha na dele, mas estava tudo muito solto. Então contactávamos por e-mail com eles. O que é que eles fazem? Eles sentem a necessidade de criar um grupo de WhatsApp e criam esse grupo entre eles e começam a decidir coisas que os professores não fazem ideia. Só nos apercebemos em aula, professora, agora ao intervalo vamos reunir, está bem? Tudo bem. E reuniram. Nós decidimos começar-nos a reunir nos intervalos da manhã, porque era quando tínhamos mais tempo e alguns alunos tinham tardes livres, então era mais fácil reunirmos de manhã. Normalmente discutíamos novas propostas que cada um lançava,
para depois todos darmos a nossa opinião e ver se sempre iam para a frente ou não. E foi assim que fomos pondo novas coisas e criando novos temas na nossa página. Por exemplo, foi aí que decidimos que íamos começar a pôr uma música do dia nos nossos stories, que ia ser sugerida por algum participante do nosso grupo. Se uma semana era uns, outra semana era outros, e assim fomos fazendo novas ideias e avançámos com o projeto sem perguntarmos aos professores. Quer dizer, eles depois davam-nos conhecimento, também não foi assim tão... Eles têm um bocado a noção que estavam em autogestão, mas nós íamos controlando por trás. Pronto. Nesta fase a página está parada. Nós em julho despedimos-nos do nosso público, não é? Dissemos que íamos para férias, fizemos uma publicação. Não fizemos nem de perto nem de longe tudo o que nos tínhamos proposto de fazer com este projeto. Nós gostávamos, por exemplo, de ter dinamizado o Stories, ter, por exemplo, à semelhança dos grandes jornais nacionais e internacionais, há uma rubrica que nós queremos fazer que está no The Guardian, que é o Fake or For Real, em que eles todos, sistematicamente colocam um jornalista a falar sobre um assunto, sobre uma assunção de qualquer coisa, e dizendo, considera que isto é assim que acontece, verdade ou facto? Facto, aliás, ou fake, não é? E depois então aparece a explicação daquilo. Nós gostávamos de fazer isso com eles, mas isso só é possível numa situação de clube em que tínhamos tempo para estar a trabalhar, para as coisas não poderem surgir de forma tão espontânea, porque isto traz riscos, não é? Vocês sabem que a internet tem os seus benefícios, mas tem muitos riscos. Só um bocadinho, que eu perdi-me aqui um bocadinho a mexer. Temos muito ainda para crescer, imenso. Nós temos, aliás, eu agradeço imenso as palavras do António Granado logo de manhã, mas isto só veio colocar uma pressão maior em cima de nós, neste momento em que estamos aqui no palco, em que achámos que tínhamos falado do nosso projeto modesto, e também naquilo que vamos fazer para o futuro, não é? A escola, enquanto comunidade, já aceitou o nosso projeto e neste momento temos também a árdua tarefa de educar os nossos colegas. Isto porquê? Dizendo-lhes que isto não é uma página depositária das atividades do Plano Anual de Atividades. Agora há muito a ideia de está ali, vamos ter com eles para eles publicitarem aquilo que nós fazemos. Pode ser, é um facto, também vai ser, vai publicá-las, mas afinal, e isto eu gostava de ler mesmo, porque eu gostava de dizer isto assim tão pomposo, tal e qual como escrevi. Se queremos educar alunos para a literacia mediática, um dos grandes objetivos talvez seja exatamente fazê-los compreender que um jornalista não pode ceder a pressões de nenhum tipo e, com isso, aprender também que, infelizmente, por vezes, as notícias podem ser e são condicionadas por grupos de pressão que as tornam fake. Essa competência é apenas mais uma, se calhar a mais importante, de que queremos dotá-los ao nível da literacia mediática, porque se eles entenderem os objetivos por trás de quem escreve, percebem garantidamente o grau de credibilidade daquela notícia e a sua autenticidade. Obrigada. Muito obrigado. E eu já estive a ver o AECA ou algo assim, e está cá a promessa, voltamos em setembro, não é? Portanto, estamos à espera disso. Vamos avançar agora para o Vídeo Lendo e Rádio Lendo. Os docentes do agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro, Joaquim Almeida e Rosa Maria Tavares Pereira Guerra. E não há alunos. Façam favor. Ora, muito boa tarde a todos. Bom, meu nome é Joaquim Almeida. Nós não trazemos alunos exatamente por aquilo que foi dito de manhã. Os alunos que participaram nas atividades do projeto eram alunos de 12º ano, já entraram no ensino superior. De qualquer forma, trouxemos uma apresentação só para mostrar um bocadinho daquilo do trabalho que foi feito, mas sem dúvida que a participação nesta formação e neste projeto ainda está mesmo no início, é muito incipiente, e as propostas que nós temos são, sem dúvida, para aplicar durante este ano letivo e nos próximos anos.
Eu sou professor de Física e Química, sou também adjunto da direção. A Rosa, que está comigo, que é professora bibliotecária, nós os dois participámos nesta formação e a diretora lançou-me o desafio, perguntou se eu queria participar na formação, uma vez que eu estou na direção ligado à parte da divulgação, também sou editor da nossa revista, e achou que seria interessante, eu também achei, e aceitámos logo o desafio. Eu e a Rosa começámos logo, durante a ação, começámos logo a discutir de que forma é que havíamos de aproveitar esta formação, a literacia pós-média, no nosso contexto. E foi logo imediato perceber que nós tínhamos que arranjar forma de promover a leitura e a escrita nos alunos do nosso agrupamento, porque a Rosa, enquanto professora bibliotecária, sente isso e realmente nós sentimos que tínhamos que arranjar formas de fazer isso. Bom, e então, quando levámos esta proposta e tendo como base o referencial pós-média e também o novo perfil do aluno, fomos falar com a diretora e então apresentámos duas grandes propostas, que são aquelas que é o tema do nosso projeto, Radiolendo e Videolendo, em que o objetivo é motivar os alunos para a leitura e para a escrita através dos mídias, neste caso através da rádio e através da imagem. Quando apresentámos esta proposta, a diretora achou que seria importante levar esta discussão para a apresentação do projeto de inovação que nós apresentámos ao abrigo da Portaria 181 de 2019, e o projeto que foi aprovado, e no âmbito da disciplina de português, ou de uma nova disciplina que foi criada, que se chama Escrevi Lendo. Nós temos neste momento no 5º e no 7º ano esta disciplina. A disciplina chama Escrevi Lendo Português, ela foi criada ao abrigo da Portaria 181 e, além de trabalhar os conteúdos de português, tem uma hora de semanal de oficina de escrita em que se pretende então que se possam aplicar estas atividades que nós lançámos ou que surgiram a partir desta formação. E também temos como objetivo ir buscar os autores locais e regionais, de forma também a divulgar a cultura local. Pronto, neste momento a disciplina existe apenas no currículo do 5º e do 7º ano, mas depois, ao longo dos anos, estender-se-á também aos outros anos. Isto foi a forma como nós arranjámos realmente de as ações desta formação pudessem perdurar no tempo. Mas como tínhamos que fazer algum trabalho, então fomos criando algumas atividades dentro desta temática do radiolendo e do videolendo que foram executadas no curto período de tempo que nós tivemos, que foi praticamente o mês de maio, e também aproveitando um bocadinho aquilo que já era feito na nossa escola. Ponto aqui. Já o disse. Então, dentro desta atividade radiolendo, nós tínhamos uma parceria, tínhamos e temos uma parceria com uma rádio local, que é a Rádio Clube da Bambilhosa. Tem um programa da manhã e no intervalo do programa há sempre a oportunidade de fazer divulgação de atividades. Foi lançado o desafio de fazer um podcast de divulgação das atividades do agrupamento. E então, o que fizemos no âmbito da formação, uma das atividades do Radiolendo foi esta. Os alunos, neste caso 12º ano, tinham que desenvolver um guião onde tinham que ir à pesquisa de atividades que tivessem a decorrer durante aquela semana no agrupamento e depois tinham que construir o guião e, cerca de 3 minutos, tinham então que fazer fazer a leitura desse guião. Eu vou apenas mostrar só um bocadinho, porque o guião tem cerca de... Este exemplo que estão deste podcast, que está disponível na nossa página, tem cerca de 3 minutos, porque esse era o espaço que nos era dado. Só para vos mostrar um bocadinho do trabalho que foi feito. Vou passar. Aluna do curso de Línguas e Humanidades do Agrupamento de Escola de Oliveira do Bairro. Bom dia, ouvintes. Eu sou o João.
São Berardo. Mas o mais interessante para mim foi ficar ao Palácio da Ajuda e a visitar... Pronto, isso é só... Ui. Bom dia, Tatiana. Bom, é só para vos mostrar então que estas rubricas que nós já tínhamos há cerca de... Chega. Estas rubricas que nós temos, no fundo foi uma das atividades que nós fizemos no âmbito da formação. E temos uma outra proposta, que essa agora já é para aplicar no âmbito da disciplina Escrevilando Português, que a Rosa vai apresentar. Então, o Radiolendo esta segunda atividade surge porque nós, na escola, fizemos um projeto do PNL, o Ler Mais, que se chama precisamente Escrevi Lendo. O nosso projeto é o Escrevi Lendo e temos lá também estas atividades, entre outras, o Radiolendo e o Videolendo. Portanto, foi o aproveitar para a ação de formação para termos a certeza de que vamos mesmo conseguir concretizar, ou que vamos concretizar, portanto, a ação. O Radiolendo consiste em quê? Como eu vos disse, aliás, o Joaquim, é promoção da leitura. Nós aproveitámos os livros novos que pedimos aos alunos que nos dessem a sua opinião de quais os livros queriam ter na biblioteca, aproveitámos essas novidades para motivá-los, ou melhor, foi uma forma de os motivar a ler e depois fazer o podcast em que eles vão fazer a publicidade, um spot publicitário, a publicitar esse livro com argumentos para cativar os colegas, outros colegas, à leitura. Portanto, o Radiolendo, no fundo, vale pela promoção do livro, precisamente pelos pares, ou seja, alunos daquelas idades vão promover esse livro a alunos da mesma idade. Aproveitámos também o facto de, no nosso concelho, termos um museu da rádio, que é a Radiolândia, que tem um estúdio, digamos assim, onde os alunos podem praticar uma emissão de rádio, ou seja, eles entram, têm vários modelos, penso que são quatro modelos de rádio, onde eles podem praticar, podem ver a dicção que têm, a ver se falam bem ou se têm que melhorar alguma coisa, e isso é também uma mais-valia para eles praticarem a oralidade e poderem, dessa forma, portanto, serem melhores comunicadores, não como eu que estou aqui nervosa e que às vezes até como um bocadinho as palavras. Portanto, tenho que usar esse estúdio. Trazemos então também uma pequena amostra da publicidade ao Radiolendo que nós temos, fizemos com alunos do 5º ano, acho eu. 6º. Estes estão a falar e não dizem nada. Falta-lhes o som. Pois falta. Dava tão bem. Bem, não sei. Bem, passamos à frente. Era basicamente um vídeo em que eles estavam a promover a rúbrica. Bom, e o museu? E o museu, sim. Por fim, a última rúbrica foi o Videolendo, em que o objetivo é usar a imagem para promover a leitura escrita. E então, aquilo que foi feito no âmbito da formação foi a cobertura de um evento que decorreu na escola, que teve preparação e depois a execução no próprio dia. A escola foi galardoada com o selo Escola Amiga da Criança, por causa de vários projetos, mas um dos projetos que destacámos foi o Gabinete de Apoio ao Aluno. E então, aquilo que foi lançado, o desafio que foi lançado aos alunos do 12º, foi para que eles fizessem então uma preparação deste evento, ou seja, eles selecionassem os alunos que usufruem deste gabinete, os entrevistassem, colocando questões sobre a utilidade deste gabinete para eles. Eles fizeram toda essa preparação e depois, no próprio dia do evento, fizeram uma reportagem em que eles entrevistaram todas as individualidades que estiveram presentes. Esta imagem mostra uma entrevista que foi feita à nossa diretora, mas também teve presente o presidente da Confap, que é exatamente a organização que promove este evento. Bom, isto resultou num vídeo que nós depois apresentámos no projeto, na formação, na sessão final, e que está disponível no nosso canal do YouTube. Então. Entretanto, o Videolendo tem também a vertente da promoção da leitura, como é óbvio. Durante a Semana da Leitura fizemos cartazes que afixámos. Portanto, o nosso agrupamento tem 10 escolas? 11? Sim, 11 escolas, portanto é um agrupamento com 2.700 alunos. E andámos, a biblioteca andou de sala em sala a promover, digamos assim, as atividades da Semana da Leitura e também
o Videolendo. O Videolendo não é mais do que o Radiolendo, mas desta vez com a imagem acrescentada. O que é que nós pretendemos com o Radiolendo e o Videolendo? Não só a promoção da leitura, mas também passar aos alunos as técnicas de gravação de podcast e também de gravação de imagem. Portanto, como dizia alguém antes de nós, é necessário ter atenção à imagem e ao som, é necessário ter atenção a não gravar os pés e ficar a cabeça fora da imagem. Portanto, todas essas técnicas que são necessárias e que os miúdos às vezes não estão muito aptos. Eu digo os miúdos, mas quando digo os miúdos estou-me a referir a mim, que eu tenho a mania de fazer vídeos em que os pés não aparecem, ou mesmo fotos, ou então aparece a cara com a testa cortada. Portanto, isso, claro, não convém num vídeo de promoção de um livro, não convém que esses erros sejam praticados. E penso que... E aqui é tudo. Fica para as perguntas e respostas. Okay. Obrigado. Recuperar aí. Enquanto recuperamos o original, vamos para o último projeto, que é o despiste de fake news. Chamo o docente do agrupamento de escolas Afonso Albuquerque da Guarda, Joaquim Igreja. Está aqui, viva. E tem alunos, não é? Sim. O João Costa e a Sara Lima. Muito bem. Façam favor. Ora, boa tarde então a todos. Esta atividade que foi desenvolvida no agrupamento de escolas Afonso Albuquerque da Guarda foi feita pelos 3 formandos que frequentaram a formação de Águeda, eu próprio, a Adelaide Mariano e a Fátima Antunes, que aqui estão também. E, portanto, é sobretudo uma atividade muito diversificada que pudesse levar os alunos a compreender melhor o mundo da informação, a saber fazer a distinção entre informação fidedigna e desinformação, a compreender melhor o funcionamento social da imprensa, o funcionamento social através da imprensa, conhecer o percurso do acontecimento à informação, passando pelas fontes, e também produzir informação jornalística com critérios de objetividade e rigor. Portanto, esta atividade realizou-se nas escolas de Afonso Albuquerque e de Santa Clara, 2 das escolas do agrupamento, a primeira com o 3º ciclo e secundário e a segunda com o 2º ciclo. Portanto, a atividade pretendia ser, ao mesmo tempo, lúdica, formativa, de sensibilização, mas também levar os alunos a meter as mãos na massa, por assim dizer, fazendo informação. Tendo claramente a ideia de que, se não confrontarmos os alunos com a informação, isto é, com fazer a informação, eles não conseguem chegar à ideia de que é importante ser verdadeiro e rigoroso, e de que, quando se produz informação, isso se faz sob uma certa perspectiva. Isso eles têm melhor visualizam melhor essa percepção se eles se envolverem na produção de informação. É evidente, portanto, que uma atividade deste tipo, portanto, e de caráter diversificado, se não tiver depois outras iniciativas periódicas a seguir a elas, e se não continuar depois também num sentido transversal a todas as disciplinas na escola, perdeu-se, evidentemente, e é isso que esperamos que não aconteça. Então, delineámos 3 atividades. Uma mais de caráter lúdico, a que chamamos Jogos à volta dos média, que envolveu cerca de 200, 300 alunos nas 2 escolas, nos salões das duas escolas. Uma segunda atividade formativa, Notícias, Atores Sociais e Fontes. E uma terceira atividade, que era a produção de um boletim informativo em vídeo. Até porque, portanto, optámos por não incidir muito na nossa atenção sobre a produção escrita, porque temos um blog que alimentamos todos os dias e, portanto, achámos bem experimentar aqui o vídeo. No que diz respeito à primeira atividade, a atividade mais de caráter lúdico, Jogos à volta dos média, delineámos 4 jogos, um dos quais é esse que serve de título aqui portanto, aquele item que ali colocaram no painel, que é o despiste de fake news, mas depois também havia outros que era identificar os títulos dos jornais regionais que estavam recortados e depois era necessário ligar esses títulos ao jornal. Nomeadamente escolhemos os jornais regionais da Guarda, o Terras da Beira, o Interior
e a Guarda, e depois o Notícias da Covilhã e o Jornal do Fundão, e depois era um exercício também de ligação das notícias ao título de cada um. Depois, portanto, veio este das fake news, este trabalho com os fake news. Trabalhava-se com PowerPoint, que nós construímos, que nós os três construímos, e depois que eram observados pelos alunos em tablets, e, portanto, o exercício era feito em tablet. Depois, um outro jogo era através do site World Press Titles, portanto, que apresenta as páginas de jornais de todo o mundo em cada dia, a levá-los também a interrogarem-se sobre que tipo de notícias é que aparecem em cada primeira página de jornal e, sobretudo, por exemplo, o destaque que era dado em cada jornal, nomeadamente estrangeiro, às notícias internacionais, isto é, às notícias que não eram do próprio país. No caso da Escola de Santa Clara, com o segundo ciclo, optámos apenas por jornais portugueses e, portanto, identificar, por exemplo, que tipos de notícias estrangeiras é que apareciam nesses jornais. Havia um quarto jogo, que era levar os alunos a questionarem-se sobre o alinhamento de um telejornal. Recortámos as primeiras 10 notícias de um telejornal, nomeadamente da RTP, portanto, alinhámos-las e depois convidámos os alunos a alinhá-las conforme o seu critério, e isso levou a um jogo, talvez o mais interessante destes 4, aquele em que os alunos se envolveram mais. No caso das fake news, portanto, o trabalho era dividido em 2 PowerPoints, um dos quais era identificar notícias falsas. Isto é, escolhemos 10 itens recolhidos nas redes sociais e colocámos-los nas redes sociais e também nos jornais, e colocámos-los aos alunos e desafiámos-los então a identificar quais eram verdadeiras ou falsas, sabendo que algumas pareciam falsas e eram verdadeiras e o contrário também. Por exemplo, colocámos naquela altura, estava a ser atual, aquela notícia de um recluso do estabelecimento prisional da Guarda que tinha dentro do ânus 6 ou 7 telemóveis. E, ora, essa parecia falsa à partida e, no entanto, era verdadeira. E outras que eles identificaram como verdadeiras eram falsas realmente. E, portanto, um outro PowerPoint que construímos, tratava-se de alguns princípios, que alguns já foram aflorados aqui ao longo desta conversa, nomeadamente questionar a fonte, ver se a notícia se repete em outros sites ou órgãos de informação, etc. Levá-los a questionar-se, levar os alunos a questionar-se sobre, isto é, não ter certezas absolutas quando se vê uma notícia e sobre a verdade dessa notícia, não é? Portanto, esta foi a primeira atividade, uma atividade lúdica realizada no espaço do salão da escola e das duas escolas, perdão, nos salões das duas escolas. E depois, então, fizemos uma outra atividade em que envolvemos 3 turmas numa escola e 2 noutra, a que chamámos Formação Notícias, Atores Sociais e Fontes, em que, diante de um conjunto de notícias que recortámos, levámos os alunos a interrogarem-se que atores sociais é que ali entravam nas notícias, para os levar também a compreender um pouco como funciona a sociedade. Diante de um assalto, por exemplo, um deles era um assalto, identificar, por exemplo, como é que a notícia chegava ao jornal e o papel que ali entrava, por exemplo, em que ali entravam as forças de segurança, mas também o INEM, portanto, no caso de ter havido, ali pelo facto de ter havido um ferido também no ataque, no assalto a essa moradia. E outros, portanto, interessava-nos não apenas identificar o caminho desde a fonte até ao órgão de informação, interessava-nos também que os alunos identificassem ali que instituições, que entidades sociais é que participam na notícia. E isso, nomeadamente aos alunos de 7º e 8º ano, que ainda não estão muito maduros, ajuda-os a perceber melhor como é que funciona a sociedade. Portanto, diante de um acidente, por exemplo, como é que ele é comunicado, quem é que depois comunica aos órgãos de comunicação social, em que momento é que entra o INEM, os estabelecimentos hospitalares, etc. E isso dá-lhes uma ideia de como pode funcionar não só o socorro, mas depois também a circulação de informação que vai permitir resolver o problema. Por exemplo, no caso de uma das notícias era o lançamento de um livro. Portanto, evidentemente eles interrogavam sobre quem é que mandou esta notícia. Ou foi o autor ou foi a editora, não é? Ou foi a editora. E depois entrava também a apresentadora, que era colega do autor numa instituição local, e isso levava também a que eles conhecessem melhor também o sistema de ensino ali na própria região e na própria cidade. E, portanto, isso dá-lhes, portanto, este tipo de atividade ajuda aos alunos a compreender melhor como é que funciona a sociedade através das notícias.
Depois, a terceira atividade era a produção de um boletim informativo em vídeo. Era também uma novidade para nós e, portanto, pedimos também a ajuda de elementos ligados ao grupo de tecnologias de informação e alguns colaboradores da biblioteca. Já agora também devo dizer que sou professor bibliotecário e a minha colega Adelaide Mariano também é, e a Fátima Antunes colabora também connosco em algumas atividades. E, portanto, essa disponibilidade também de tempo também nos ajuda, evidentemente, muitas vezes a conceber e a realizar atividades como estas. Neste caso do boletim informativo em vídeo, que nós pretendíamos que fosse depois uma semente, por assim dizer, para depois continuar. Portanto, desencadeámo-lo, portanto, com os alunos combinámos as notícias que devíamos fazer, e, portanto, incidindo todas sobre a realidade da escola, porque nos parece que, e tendo em conta também o nosso trabalho já à volta do blog que temos na escola, do blog Expressão, que é um mundo que é muito interessante de noticiar, tanto para dentro da escola como para o exterior, e, portanto, optámos então por fazer esse boletim informativo em vídeo. Escolhemos então esse conjunto de notícias, redigimos-las e depois filmámos-las de uma maneira simples e sem grandes arrojos técnicos, porque não tínhamos capacidade técnica de ser muito perfeitos, e também a formação do realizador e dos pivôs também não era muito forte. Portanto, e acho que resultou um vídeo, já não digo bom, mas razoável para o nosso patamar também, para o patamar que tínhamos colocado de qualidade. E pronto, então agora dava a palavra aos dois pivôs desse boletim informativo em vídeo, que foram estes dois meninos, o João Sampaio Costa e a Sara Lino. Dava a primeira palavra à Sara Lino, que é do 7º ano do 7º ano da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. Este ano, o ano passado, estava no 6º ano na Escola Básica de Santa Clara. Não parece, eu sei que é o que estão a dizer, que não parece. Eu estou mais baixo que ele. Isto é tipo as notícias que parecem, depois não são, mas são. Eu pessoalmente acho que isso é bullying. Boa tarde. O meu nome é Sara e atualmente frequento o 7º ano. No ano letivo passado, foi-me proposta a participação numa atividade no âmbito de literacia dos média. Essa atividade consistia em eu e o João apresentarmos um mini telejornal que abordava atividades em que o nosso agrupamento participou durante a Semana da Leitura, como, por exemplo, o Mega Sprint e a canoagem, em que alguns dos alunos do agrupamento participaram, os jogos à volta dos média, que algumas turmas realizaram, e uma entrevista à Tijaquina, uma figura emblemática na cidade da Guarda. Gostei de fazer parte desta experiência e gostava de repeti-la. Obrigada. Olá a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer bastante ao professor Joaquim Igreja e não só, a todos os que estiveram envolvidos, além de todas as pessoas e alunos que vieram aqui a este palco antes de mim, e aqui vamos nós. O meu nome é João Sampaio Costa, presentemente estou no 12º de Línguas e Humanidades, na Guarda. Nunca pensei em estar aqui. Foi engraçado. Foi dizer sim a uma proposta onde havia fuga, assim, em termos de pessoal. E foi, de certa maneira, de conselho familiar, dizerem: aceita as oportunidades que tens agora, não sabes para onde é que te vão levar. E no meio disto, estou eu a ser entrevistado? Não, estou eu a entrevistar. Fizemos um mini telejornal onde falámos sobre colegas que foram para o Parlamento Jovem, um grupo que também inicialmente fiz parte e que é menino, que eles foram longe. Além disto, também falámos sobre o baile de finalistas e ainda falámos sobre o prémio Expressão do parque, mesmo em frente à nossa escola. Pessoalmente, e voltando ainda ao que disse ao início, isto foi uma oportunidade
espetacular. E eu cheguei aqui com baixas expectativas, ok, vamos e vimos, mas já absorvi imenso, já aprendi coisas e até palavras que nem sequer ainda tinha ouvido. E, por acaso, sendo uma criatura peculiar que ainda gosta de tecer versos e escrever cartas, bem, tenho apenas a agradecer, desejar uma boa continuação a todos e bem-aja, vemo-nos por aí. Só duas ou três ideias que posso estabelecer como conclusões. Portanto, através desta atividade, portanto, o lado positivo, evidentemente, foi que os alunos que participaram ficaram com uma ideia do mundo da informação como um mundo que não suporta leviandades ou ligeirezas e, portanto, que é muito diferente, às vezes, do mundo de brincadeira que aparece retratado nas redes sociais, não é? Depois, uma outra ideia que os alunos ficaram a conhecer melhor o funcionamento da sociedade, tanto em relação às instituições e associações em rede na sociedade, como em relação às regras de comunicação, percepcionando quem é que comunica o quê e em que ocasiões, e finalmente os alunos percepcionaram também que a informação escolar, portanto isto eu pedi-lhes também que há bocado tocassem este ponto, depois eles não esqueceram-se disso, que a informação escolar muitas vezes, que é feita pelos próprios elementos da comunidade escolar, envolve algumas restrições e inibições, condicionam a produção de informação. Evidentemente, quando nós estamos a falar da nossa escola, temos uma certa positividade, temos uma certa tendência a falar bem. Portanto, nesta primeira edição deste telejornal, optámos por escolher notícias positivas, optámos por não focar muito problemas, sabendo, evidentemente, que muitas vezes nós, quando noticiamos problemas da própria escola, temos alguma reserva relativamente a alguns aspectos, porque fazemos parte da família, não é? E, portanto, isso, de certa maneira, também os ajudou a conhecer determinados meandros da informação que às vezes não se apercebem. Outras oportunidades depois ali. Obrigado. Ainda agora vamos fazer o mesmo que da parte da manhã, sendo que agora vou chamar então a Isabel Neri para, desde aqui, lançar algumas perguntas, dúvidas e desafios aos participantes, depois de tudo aquilo que apresentaram. Isabel, para lançares aqui mais perguntas e tirar aqui algumas dúvidas até, há coisas que tenham ficado por dizer. Obrigado. Pois eu aviso, quando eu puser em pé já sabe. Tens que me avisar porque... Ora, boa tarde. O tempo já se esvaiu, como é a sua característica. Eu tinha aqui preparado uma pergunta para cada uma das apresentações, mas se calhar vou encurtar. Só resumir, não é resumir, enfim, tirar três pontos daquilo que se disse até agora, porque eu depois também vou ter que fazer as conclusões e acho que esses 3 pontos também vão estar nas conclusões, não só nas que eu já tinha pensado fazer, como aquelas que entretanto me foram sendo inspiradas, digamos assim, por aquilo que ouvi. Por um lado, o problema do excesso de informação, que no fundo é uma das grandes razões pelas quais a literacia ou a educação para a literacia se está a tornar tão urgente e tão premente. Por outro lado, a questão da interdisciplinaridade, que é uma coisa que eu sou uma grande fã e praticante, mas, além disso, ver que isso aconteceu nas escolas, isso é muito gratificante, ou seja, vê-se professor de Fisicoquímica, professor de Português, professor de História, professores de Educação Visual a interagirem para fazerem logotipos, jornais, televisões. E eu acho que isto é uma das grandes mais-valias deste tipo de projetos. Mas, como o tempo é escasso, precisamente, vamos lá passar, antes de mais, a algumas perguntas para esclarecer relativamente àquilo que foi falado até aqui. Relativamente ao primeiro projeto, tenho uma pergunta um bocadinho mais, enfim, técnica, digamos assim, mas pode ser útil para quem está aqui a ouvir, que é onde é que podemos ver o vosso documentário, porque penso que se calhar fazia sentido.
Portanto, vai ainda ser divulgado. Maravilha, ok. Depois seremos todos informados, é isso? Muito bem, pronto. E a outra questão que tinha, porque exatamente foi um ponto que me parece também muito interessante, que é, vocês falaram no envolver toda a gente, e eu acho que esse é exatamente um dos aspectos mais valioso que estes projetos podem ter. Como é que fizeram isso? Como é que é possível envolver toda a gente? Sim, ao projeto que vocês puseram em marcha. Está perfeito. Okay. Não sei se toda a gente é uma maneira de dizer. É assim, o Jornal Escolar neste momento, o Pasquim com capa. Portanto, é um jornal que foi uma ideia que eu trouxe de uma outra escola, entretanto desenvolvi na Gabriel Pereira em Évora. Portanto, é um jornal que existe em suporte de papel, preto e branco, cores, em A3, o suporte, e em suporte digital, já também com leitura em QR Code, para depois, em cada notícia, os alunos quem lê, poder ter mais acesso a mais informação. Envolve realmente toda a gente. Eu também pedincho muito, não é? Mas eu acho que ajudava, desculpe só interrompê-lo, especificar o que é toda a gente. É o professor de informática, é o professor de matemática? Envolve toda a gente que quer escrever notícias. Okay. Portanto, eu trato da parte, portanto, da edição, mas o jornal compreende páginas dedicadas especificamente a determinadas disciplinas. Por exemplo, o ano passado abrimos uma secção para a filosofia. Claro que, como só tem 2 anos e tem uma tiragem de mais ou menos 60 números por período, não é? Portanto, para os 3 períodos de cada ano, está a crescer, não é? Portanto, ele começou com 8 páginas, agora já vai em 18. Cada departamento já escreve também, já publica notícias que são desenvolvidas em sala de aula com os alunos. Portanto, tem já partes dedicadas à filosofia, outras vezes à química, outras vezes às ciências em geral, e normalmente isso chega-me através dos coordenadores de departamento, mas obviamente que são notícias que são escritas por alunos. Depois acabam por ser corrigidas, revistas. Portanto, é trabalho extra, mas posso concluir que se vai manter, ou seja, que já criou. Sim, eu já tenho isto mecanizado. Tem um problema que é, no final de cada período, portanto, ele sai na última semana de aulas de cada período, eu chego ali à última semana, tenho 2 páginas e normalmente ando-me a queixar, a dizer que não vou ter notícias, não vai ser jornal. E de repente, no fim de semana, antes de sair o jornal, caem-me 200 notícias. Então, já estão na onda. É muito complicado, mas é sempre assim. Mas é sempre assim, não consigo mudar isto depois, naturalmente. Muito bem, muito obrigada. Relativamente ao segundo grupo que apresentou, a Brigada de Notícias, eu queria perguntar-vos, eu não sei onde é que estão, peço desculpa que me perdi. Estão aí, exato. Se nos podem falar um bocadinho das dificuldades técnicas, porque vocês foram muito ousados, não é? Ou seja, eu sei que para vocês mais jovens, no fundo é a vossa praia, como se costuma dizer, mas no fundo mexeram aí com aspectos a que a escola não está normalmente tão habituada a responder, não é? Ou seja, não foi escrever um texto e foi utilizar tecnologia, não é? Portanto, vocês tiveram alguma dificuldade, alguma coisa que vocês tivessem sentido que fazia falta e que a escola não tinha, ou que, exatamente por estarem a fazer uma coisa um bocadinho diferente? Sim, de vez em quando sim. Que nós, houve vezes, como nós nunca tínhamos trabalhado com tal coisa, às vezes até começávamos a pedir coisas que, não faziam sentido. Mas quando começámos já a fluir, começar a pôr em prática, o que tínhamos já era Portanto, o difícil foi começar, é isso? Sim. Essa também. Então é uma boa mensagem. Não sei se a professora quer acrescentar alguma coisa. Queria só acrescentar que, da nossa parte, nós sentimos alguma dificuldade em termos da utilização dos programas digitais, porque alguns deles é necessária a licença. E essa até é uma questão que depois foi levantada durante a nossa formação. No sentido de, se fosse possível, criar algumas condições
para que as escolas pudessem ter acesso a programas que são pagos, mas, no entanto, muitas vezes às escolas não é assim tão fácil, não é, chegar a isso. Claro. Portanto, essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade foi, de facto, o espaço em que a atividade decorreu. Foi na biblioteca, muito bem, mas a biblioteca é um sítio que... É suposto ser silencioso e não... Pronto. E além disso, e às vezes o contrário, às vezes temos turmas a funcionar na biblioteca por causa das características dos projetos que estão a desenvolver, ou o que os professores têm em mente fazer com as turmas. Então utilizam a biblioteca, e muito bem. Agora, esse espaço foi bom, pronto, conseguimos um espaço com computadores para trabalharmos, mas este ano há a ideia de, se conseguirmos, que a direção consiga um espacinho melhor, um mini estúdio, para que consigamos então evoluir um bocadinho naqueles propósitos em que nos colocamos. Ok, muito obrigada. Portanto, também aqui já com projetos para o futuro, portanto, parece-me aposta ganha desde já. O terceiro grupo falou-nos da página de Instagram e eu... aqui, exato. Gostava de vos perguntar como é que... Porque esta é uma questão que foi sendo colocada desde o início do projeto da literacia, ou seja, mesmo enquanto ainda estávamos a dar a formação, que era o problema da imagem. Aliás, também no fundo caiu-nos, digamos assim, em cima a questão da proteção de dados, tudo, enfim, mais ou menos em simultâneo, e havia um certo pânico da parte dos professores que estavam a fazer formação, no sentido de dizer, não, mas nós não vamos poder pôr fotografias, não vamos poder pôr os alunos não podem nunca mais aparecer em lado nenhum. Enfim, às tantas até era assim uma coisa um bocadinho... eu cheguei a ter, enfim, não eram sessões, mas alguns minutos em que estivemos a imaginar maneiras de usar, entre aspas, os alunos sem mostrar a cara, mostrá-los de costas, mostrá-los de lado, e às tantas parecia uma coisa um bocado esquizofrénica, porque por um lado estão escarrapachados nas redes sociais e depois, por outro, têm que ser escondidos porque estão na escola, não é? Pronto. Portanto, o que vos queria perguntar é como é que ultrapassaram isso? Pronto, esse foi realmente um problema que nós sentimos. Nós começámos por ler o regime de proteção de dados e depois acabámos, na altura, colocámos questões à Susana, da DGE. Ela ficou de nos trazer respostas, mas nós, entretanto, em casa fomos fazendo o trabalho de casa. E chegámos à conclusão que era uma prática que nas escolas, pelo menos no nosso agrupamento, não é costume. Nós costumávamos, no ato da matrícula, pedir aos alunos ou ao encarregado de educação uma autorização para qualquer atividade. Mas o que é facto é que o regime de proteção de dados trazia outras informações, inclusivamente uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, que a própria voz é um dado biométrico, não é? Pronto. Que pode identificar... Daí o tal pânico, não é? De repente, nada era possível. E pensámos um bocadinho, as três cabeças pensantes, achámos que, sim senhor, fazia com a ajuda da Susana, depois mandámos a nossa declaração, a Susana, sim senhor, deu o ok, disse que estava bem. O que é que nós fizemos? Percebemos que a declaração de consentimento informado tinha de ter, inclusivamente hoje, para estarem aqui as alunas, que estão a ser filmadas ou que estão a ser fotografadas, nós pedimos autorização aos encarregados de educação. Mas e apesar de tudo é um bocadinho diferente porque é fora da escola, não é? E estes projetos aconteciam dentro da escola e mesmo assim... Pronto, havia aquela questão, problema, os pais não se importam, aliás, acho que muitos nem fazem nem ideia do que é que os filhos publicam. Mas se for a escola a publicar, já cai toda a gente em cima da escola, que a escola tem uma responsabilidade social. Nós tínhamos consciência dessa responsabilidade, fizemos a declaração de consentimento informado só para esta atividade, colocámos exatamente a utilização de imagem, de voz, portanto de áudio, e os pais deram autorização, inclusivamente para divulgação de terceiros, que neste caso implicava que... Portanto, resolveram assim, não foi nada dramático. Assim, não foi nada dramático. E este ano, quando entregarmos a proposta para clube, porque este ano a direção deu-nos um horário aos 3 professores para reunirmos com alunos, porque isso era fundamental, nós podemos reunir com eles para trabalhar outros aspectos que não conseguimos só da forma que nós trabalhamos. Este ano tencionamos dar também aos alunos que quiserem participar no clube, esse pedido de autorização, essa declaração de consentimento informado, assinada por parte dos encarregados de educação. Ok, muito bom. Não, é sério, isso é obrigada, porque isso ajuda-nos também a dar resposta a quem nos levanta essa questão, não é? Portanto, é muita consciência de que já não pode ser uma coisa global, tem que se informar os pais especificamente para que atividade é que aquela imagem vai ser utilizada. Ok. E pronto.
Muito bem, obrigada. O quarto projeto falava-nos de Videolando e Radiolando. Acho que Radiolendo, disparate. Nem estou a ler a minha própria, não estou a conseguir ler a minha própria letra, isto realmente. Videolendo e Radiolendo, de Oliveira do Bairro. Onde é que estão? Exato, estão aqui mesmo à minha frente. O que vos queria perguntar é como é que vão dar continuidade ao projeto, porque pelo que percebo, é essa a intenção também, não é? Portanto... Sim, como eu disse, foi criada no 5º e 7º ano a disciplina de escrever lendo português e na altura em que foi apresentado este projeto, em que esta disciplina foi criada, foi exatamente com a intenção de que numa hora semanal, a disciplina tem 5 horas semanais, 5 tempos, 50 minutos, e um tempo é dedicado à oficina de escrita e de leitura, e o objetivo é que os alunos façam trabalhos e que no âmbito desta disciplina possam então criar os podcasts e os videocasts deles, que depois possam ser selecionados e apresentados nos canais que existem no agrupamento, seja ou na rádio escola ou então no canal de YouTube da escola. Mas o objetivo é que se dê continuidade na disciplina de escrever lendo português, sempre com o objetivo de promover a leitura e a escrita. E dando enfoque aos autores locais e regionais. Muito bem, pronto, portanto está no fundo garantida a continuação, digamos assim, não é uma coisa que tenha acabado sim. Com o fim da formação. Ok, muito bem, isso parece-me excelente. Sim. No caso dos entrevistados... Só um bocadinho. Projeta bem a voz, sim. Agora, há pouco não. Nós temos também uma declaração. Obrigada. Eu esqueci-me há pouco. Nós temos também uma declaração para o caso dos entrevistados, para aqueles que são fotografados. E isso também é importante para os nossos alunos perceberem os tais limites da divulgação da imagem do outro. Portanto, sempre que eles fazem uma entrevista a alguém, nós temos uma declaração que eles dão a essa pessoa cedendo-nos o direito de imagem. Okay. Portanto, não é à no toa... fundo estão salvaguardados, não só... Exatamente. Portanto, todos os que lá estão assinaram qualquer coisa. Ok. Um documento, no fundo, sim, tem sempre um documento. Isso, não sentiu que isso complicasse? Já agora, desculpe, só para... Nada. Okay. Pelo contrário. Descansou-nos muito e as pessoas estão abertas a isso. Muito bem. Excelente. Portanto, temos solução para este problema, claramente. E afinal consegui chegar ao 5º grupo fazendo uma pergunta pelo menos a cada um. Relativamente ao despiste das fake news, não sei se vou conseguir fazer uma pergunta tão inteligente como a que tu fizeste há bocado, João, mas de qualquer maneira gostava de saber um bocadinho mais sobre os jogos. Achei essa ideia espetacular, os jogos que foram feitos... pelo que eu percebo, dentro da escola, não é? Jogos sobre os média, não é? Portanto, e sobre o que é isto do jornalismo. Queres-me contar algum detalhe de como é que isso aconteceu? Não seja a pessoa mais indicada. Não tive tanto tempo, talvez como os professores, na atividade, mas... Então diz-me só o que é que achaste disso e depois eles falam um bocadinho da ideia. Era um jogo que levava a pensar, porque... por exemplo, um dos jogos era... Tínhamos o título do jornal e depois textos em baixo. E tínhamos que, pelo tipo de escrita, de que é que se tratava, ir ligando aos jornais. Por exemplo, o Negócios talvez fale mais de assuntos internacionais, enquanto o Correio da Manhã seja assim um bocadinho mais extrapolado para outros tópicos. Ou até o tipo de letra usado. Assim por dizer, mas passo agora ao professor Igreja, se calhar. Deixa-me só perguntar-te uma coisa que interessa mais ouvir, a seguir quero ouvir, mas interessa-me ouvir os alunos desse ponto de vista, que é o facto de serem jogos, achas que ajudou a ti e aos teus colegas a interessarem-se mais do que se fosse uma aula ou do que se fosse um debate? Ou seja, por exemplo, vocês depois iam discutir isso nos intervalos. Olha, porque é que tu disseste, o que é que eu disse, eu ganhei por isto ou porque aquilo, por exemplo. Ou seja, teve repercussão, não foi só aquele momento ali, por exemplo? De certeza. Acredito que aprender pela brincadeira, 90% das vezes uma pessoa está ali mesmo focada, quase que perde noção do tempo ou chega mesmo a esse ponto, está no jogo.
de certa maneira. E sim, leva Portanto, é a uma boa essa ideia. reflexão. Eu gostava depois de saber um bocadinho mais de pormenores sobre os vossos jogos, porque acho que essa é uma via ótima. Não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente à forma como foram criados ou como... Os jogos, evidentemente, tiveram também interesse diferente. Portanto, houve jogos muito participados e em que os alunos se envolveram mais. Por exemplo, o alinhamento de um telejornal, como há bocado estava a dizer, portanto, o colocar 10 notícias diferentes e, portanto, sem indicação da hora, porque se não identificavam a organização. Agora, peço desculpa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa que me deixou muito, muito curiosa. Que diferenças é que houve no alinhamento? Ou seja, os alunos alinhariam um telejornal de uma maneira completamente diferente? Sim. O que é que eles puxam para cima, digamos assim? O que é que eles puxam para mais importante? Na altura, por exemplo, a RTP colocava em primeiro lugar, creio, uma visita do Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, se não me engano. Ora, eles não colocavam isso em primeiro lugar. Mas colocavam o quê? O Brexit, por exemplo. O Brexit para eles ouvem falar muito mais disso e, portanto, colocariam mais. E sentem que os pode afetar num futuro profissional e escolar, não é? Sim, exatamente. Muito bem. E, portanto, foi o jogo mais participado, por assim dizer, o jogo das fake news. Também os interessou muito, mas era mais novidade para eles, porque uma boa parte das notícias falsas vinha do mundo da política e, portanto, era a altura do Bolsonaro, por exemplo, havia várias do Bolsonaro e, portanto, eles aí interessaram-se menos um pouco. Muito bem, muito obrigada. Estamos em cima do tempo, portanto, vou regressar ao Daniel Catalão. Muito bem. Obrigado. Obrigado eu para perceber mais um pouco. E acabámos por tirar aqui algumas ideias, porque de facto esta questão do RGPD foi uma bomba no início do ano, foi uma coisa absolutamente louca, levada ao exagero inclusivamente. Portanto, acho que o nível do disparate também disparou com este regulamento.